Oi, eu sou o professor Igor, professor de Química, e hoje vamos falar de atomística, mais especificamente, relações atômicas. Vamos lá. Quando eu falar para você que eu tenho isótopos são elementos que têm o mesmo número de prótons. Isótopos com P, lembra o número de prótons com P também. Normalmente, a gente vai se referir assim, ó, o carbono existe na natureza na forma do carbono 12, o número de massa dele 12, ou o carbono 14, mas ambos têm o número de prótons 6. Então a gente não precisa ficar decorando o nome. É carbono 12, carbono 14, a gente refere ao número de massa que ele tem. Com exceção do hidrogênio. O hidrogênio ele tem alguns nomezinhos que a gente tem que levar em consideração. Quando eu estiver falando do hidrogênio, número atômico 1, número de massa 1, estou falando do hidrogênio leve, o hidrogênio comum ou o prótico. Se eu estiver falando do hidrogênio de número de massa 2, estou falando do deutério, que às vezes é representado pela letra D. Se eu estiver falando do hidrogênio do número de massa 3, eu estarei falando do trítio, que tem, que tem a representação pela letra T. Então não se espante se você ver no vestibular o seguinte, D2O. Você fala, D2? Que D? Que elemento é esse? Nunca vi. Ele está falando da água, só que é uma água composta com o deutério. Tudo bem? Então os isótopos são isso, mesmo número de prótons. Eles têm propriedades físicas diferentes, mas propriedades químicas iguais. Tanto é que todos eles são hidrogênio. Se eu estiver falando de isótonos com N, eu estarei falando de elementos com o mesmo número de nêutrons. Como é que eu faço o número de nêutrons? Número de massa menos número de atômico. 26 menos 12, 14. 28 menos 14, 14 também. Então o magnésio e o silício, nesse caso aqui, têm o mesmo número de nêutrons e por isso eles são isótonos. E se eu estiver falando de isóbaros? Isóbaros têm o mesmo número de massa, A. Aí tem duas regrinhas para você guardar. Ou você guarda o A, né, de número de massa, ou você guarda o B, de barriga. Aí você lembra de massa também. Quem tem muita barriga tem muita massa, né? O cálcio tem o número de massa 40. E o argônio, número de massa 40. Ambos têm o mesmo número de massa? Ambos são isóbaros. E por último, eu tenho os elementos isoeletrônicos. E lembro de elétron, mesmo número de elétron. Então eu tenho, por exemplo, o neônio. O neônio tem o número atômico 10. Se é um átomo nêutron, 10 prótons, 10 elétrons. Sódio mais, número atômico 11. 11 prótons, 10 elétrons. Flúor menos, 9 prótons, 10 elétrons. Todos eles têm a mesma quantidade de elétrons. Por isso eles são isoeletrônicos. Repare o seguinte, eu posso ter isoeletrônicos se eu estiver falando de elementos nêutrons para cátions, elementos nêutrons para ânion, ou entre cátions e ânions também. Tudo bem? Então isso aqui são as relações atômicas que caem no vestibular. Tudo bem? Até a próxima. É isso aí.